Então, queridos, o que nós vemos aqui logo neste primeiro versículo? Que aquela obra era tão poderosa, aqueles homens estavam tão em condição de serem usados por Deus, eles tinham uma intimidade tão grande que eles falavam com Deus diretamente. Quem falou com Filipe aqui foi um anjo, né? Veja que condição espiritual tão profunda aqueles anjos estavam, veja que condição tão grande o Espírito Santo tinha, Deus tinha de fazer aquela obra através daqueles homens que Deus falava com eles diretamente. Fosse Deus, fosse anjo, fosse Jesus, fosse o Espírito Santo, eles falavam com o sobrenatural diretamente, né? O sobrenatural de Deus, eles falavam diretamente, glória a Deus. O versículo 27 diz: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Quem era este homem, queridos? Este homem era um homem muito importante. Ele não era judeu, ele era etíope, né? Ele era estrangeiro. Mas aquele homem, ele amava tanto a Deus que, apesar de rico, apesar de importante, ele largava tudo e ia a Jerusalém para adorar o Senhor. E observe que este homem, ele era uma pessoa tão íntegra que ele tomava conta de toda uma riqueza de uma rainha, a rainha de Candace. Agora, por que aquele homem tomava conta de toda a riqueza daquela mulher? Porque além dele ser rico, além dele ser estrangeiro, não pertencia ao povo de Israel, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa confiável, uma pessoa de caráter, né? E pelo fato dele ter tantas virtudes, tantos adjetivos, fazia disto, daquele homem, um homem que tinha o coração voltado para Deus. E ele ia a Jerusalém adorar o Senhor, lá no templo de Salomão, né, queridos? Porque era só ali que o Senhor era adorado. Era entre o povo de Israel, no templo de Salomão. E nas sinagogas lá, né, mais dentro o povo de Israel. Ele ia lá. E o que aconteceu aqui? Aquele homem não tinha conhecimento espiritual da palavra. Nós vamos já ver isso aqui. No versículo 28 diz assim: regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. O que era que ele vinha lendo? Ele vinha lendo o Antigo Testamento, né? Ele vinha lendo o livro de Isaías. Quem era Isaías? O profeta escolhido por Deus para profetizar a vinda do Messias. Toda a vinda do Messias, quem profetizou foi o profeta Isaías, porque Deus tinha este costume de, para cada acontecimento que ele ia fazer na terra, ele chamava um profeta e anunciava, né? E nesta situação aqui, neste caso aqui, ele chamou o profeta Isaías, levantou o profeta Isaías para profetizar a vinda do Messias, né? Então, o que era que este etíope fazia? Ele foi para Jerusalém adorar e quando voltava, voltou lendo o Antigo Testamento. E estava lendo o livro de Isaías, né? Então, o que aconteceu? Esta passagem que cita aqui no Antigo, no Novo Testamento, na realidade também cita no Antigo Testamento, né? Desta mesma Bíblia está citado aquela passagem que aquele homem vinha lendo, né? Aqui no versículo 38 nos mostra isso. Aliás, o 28, o 29 diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Se aquele homem amava a Deus a ponto de largar todo o seu compromisso, a sua vinda
toda, a sua vida toda e vir até Jerusalém para adorar o Senhor, Deus também amava aquele homem, né? Aquele homem amava a Deus, que largava de tudo para vir atrás de Deus, por onde ele estivesse. Mas Deus também amava aquele homem. E por Deus amar aquele homem, Deus fez de tudo para puxar aquele homem, digamos assim, para introduzir aquele homem no seu sobrenatural. Para que aquele homem conhecesse melhor a Deus, não só de religião, mas agora de ter uma intimidade profunda com Deus, né? Então, o que foi que aconteceu? Só nesta passagem aconteceu vários fatos espirituais com Filipe. Primeiro foi o anjo que falou com ele e mandou ele ir para aquele lugar onde aquele homem passaria naquele carro, né? Depois que ele estava lá no lugar, o Espírito Santo veio e falou para Filipe: olha, esse homem que vai passando aqui, ele precisa de uma ajudinha espiritual. Te chega lá perto dele e ajuda ele, né? O Espírito Santo mesmo falou com Filipe. Olha que coisa profunda no sobrenatural era aquela obra. Então, o que aconteceu? O Filipe se aproximou do carro. Vamos ler agora do 30 ao 34, dando prosseguimento. O 30 diz assim: e correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? Por quê? Porque Filipe sabia que aquele homem ainda não tinha recebido do poder do Espírito Santo na sua vida. Então ele lia aquela passagem de uma maneira natural e não tinha condições espirituais de entender a profundeza daquela palavra. E quando Filipe correu para perto do homem e viu que ele lia o livro de Isaías, ele logo perguntou: tu está entendendo? E o homem disse: não, eu não estou entendendo, porque não tem quem me ensine. E quem ia ensinar aquele homem, queridos? Uma pessoa natural? Não. Tinha que ser alguém sobrenatural, que entendesse da palavra, e não só entendesse da palavra na sua escritura, na sua história, mas alguém que conhecesse o sobrenatural daquela palavra. E o que foi que Filipe fez? Ele não só ensinou, esclareceu para aquele homem o que estava escrito no livro de Isaías, como já foi falando de Jesus. Já foi dizendo: olha, esse homem que o Isaías está falando aqui é Jesus. Ele já esteve aqui na terra, né? Ele já veio, já pregou o evangelho, e o ministério dele foi assim, 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 mas o povo de Israel não aceitou, arrumou uma situação e matou ele. E Filipe foi anunciando a Jesus para aquele homem. E já foi logo dizendo: e você precisa aceitar este Jesus como seu Salvador. Para que você tenha salvação, para que você entre no céu, você precisa aceitar como seu Salvador. Você precisa ser batizado nas águas e batizado no Espírito, para você entrar no sobrenatural de Deus, né? Então, aqui o que diz o versículo 30? E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? O 31 diz: e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha que tão grande interesse daquele homem. Eu quero saber, eu quero entender. Se tu pode me ajudar, sobe aí, senta aqui, vai logo fazendo esse serviço aí. E a obra de Deus estava correndo de uma maneira tão rápida, queridos, que não tinha espera. Tudo era na hora, tudo era rápido. O Senhor já ia chamando, já ia ensinando, já ia batizando. Aquilo era muito rápido. No versículo 32 diz assim: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O 33 diz: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. O 34 diz: e respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Olha só, queridos, aquele homem estava tendo dificuldade de entender a própria letra, a própria história, né? O homem estava com dificuldade de entender, ele queria saber de quem era que o profeta falava, era de si mesmo ou de outra pessoa, estava difícil para aquele homem entender. Mas Deus mesmo teve o interesse de ensinar para aquele homem de maneira espiritual. Pegou Filipe e levou diretamente e fez sentar no lado daquele homem. E o Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, não só lhe esclareceu a palavra, como lhe esclareceu acerca de Jesus, acerca do plano de salvação, e o Filipe já foi dizendo o que ele precisava fazer para ser salvo, para receber Jesus na sua vida, porque no livro de Isaías, queridos, não está claro a respeito de Jesus. Aquilo foi só uma profecia e não é claro. Foi por isso que o eunuco perguntou de quem este homem está falando. E o Filipe falou para ele de quem era que o Isaías estava falando. E aquilo que havia sido anunciado naquele tempo, no tempo que Isaías recebeu, as profecias estavam acontecendo, tinha acabado de acontecer exatamente naqueles dias em que o eunuco foi adorar o Senhor lá em Jerusalém. E o plano de Deus era tão grande de alcançar os seus com seu Espírito Santo, agora puxando para os seus escolhidos para o sobrenatural, que o que concedeu, né, o Senhor, que aquele homem fosse visitar Jerusalém naquela época. Aquele homem amava tanto a Deus e Deus amava tanto aquele homem que Deus criou uma situação para que naquela época em que a obra espiritual de Deus estava correndo em Jerusalém, aquele homem fosse alcançado naquele tempo. Deus criou uma situação e deu tudo certo. O homem foi alcançado pelo Espírito Santo, o homem entendeu a palavra, recebeu a Jesus e já voltou batizado. Olha que maravilha! Era a rapidez da obra de Deus naquele tempo, né, queridos? Vamos continuar. Vamos ler do 35 ao 38, que diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Nada, né, queridos? O homem estava louco, digamos assim, por Deus. O homem já havia recebido a palavra, aceitado a palavra, e agora ele queria Jesus. O que ia impedir? Nada. O homem estava apto para receber Jesus na sua vida. Então o disse Filipe, o versículo 37, disse Filipe: é lícito, se crês que de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O 38 diz: e mandou parar o carro, e desceram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Olha que maravilha! Que coisa tremenda! Nos versículos 39 e 40 diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha que coisa, queridos! Depois que Filipe anunciou a Jesus para o eunuco, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. Ele viveu
como é o nome que a gente chama, ele foi transladado pelo Espírito Santo, queridos, de um lugar para outro. Aquele homem viu o Filipe sumir do seu lado. O que foi que aquele homem viu? Ele viu logo, imediatamente, o sobrenatural de Deus acontecendo diante dos seus olhos. O Filipe simplesmente sumiu, de maneira misteriosa, de maneira poderosa, sobrenatural. O Filipe sumiu de dentro do carro do eunuco e já se achou onde? Em Azoto. E não perdeu tempo, ele continuou a pregar a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Queridos, é deste evangelho poderoso que o Senhor está trazendo nos nossos tempos. Porque o evangelho do reino, queridos, o evangelho de Jesus é poderoso, ele é feito pelo próprio Espírito Santo através de nós. Este evangelho tem o poder de curar, de libertar, de levantar morto, de transladar de um lado para outro, de fazer as pessoas falarem todos os idiomas. Queridos, é sobrenatural, é poderoso, é poder de Deus. É este o evangelho de Jesus. É isto que ele quer trazer para nós, é você se comunicando com Deus pessoalmente. É Deus falando com você, se comunicando com você pessoalmente. Quer seja Deus, quer seja Jesus, o Espírito Santo, os anjos, não importa. Deus quer que você entre no seu sobrenatural. Este é o plano de Deus para nós. Não precisa chegar no céu para nós nos comunicarmos e convivermos pessoalmente com o sobrenatural, com Deus, com Jesus, com os anjos. Não, queridos. Deus, ele quer essa relação, esse relacionamento pessoal para nós ainda aqui nesta terra. Basta você buscar comunhão com Deus e obedecer os seus mandamentos. Deus, dentro deste relacionamento amoroso, ele quer se comunicar conosco e realizar os seus prodígios e maravilhas através de nós. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha! Então, queridos, o que é que o Senhor está fazendo hoje? Nos chamando para receber deste evangelho poderoso nas nossas vidas. De que maneira? Nos entregando para Deus, aceitando a Jesus como nosso Salvador verdadeiramente. Buscando a Deus de todo o nosso coração, no interesse de lhe obedecer. Porque se nós não obedecermos os mandamentos de Deus, queridos, dificilmente nós vamos andar no caminho para Ele. Nós não vamos chegar até Ele se nós não obedecermos os mandamentos. É obedecendo os mandamentos, entrando na vontade de Deus, é que nós vamos caminhar para Ele. E uma vez chegando nele, vamos nos abraçar com Ele a ponto de sermos só um com Ele. E quando nós estivermos nesta condição, Deus vai ter a condição de nos encher do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo vai realizar a sua obra através de nós. Aí vem prodígio, vem maravilhas, vem sinais, queridos, aí é sobrenatural através das nossas vidas. É tremendo, é profundo, você talvez não esteja entendendo? Corra para Deus e converse com Ele a respeito disto que eu estou lhe falando nesta noite. Ele vai esclarecer a sua palavra. O eunuco, ele tinha grande interesse por Deus. E Deus, vendo isso na vida do eunuco, o que foi que Deus disse? Vou puxar esse homem para perto de mim, vou fazer ele entrar no meu sobrenatural. Pegou uma pessoa cheia do Espírito Santo e colocou sentado do lado do eunuco. E o Espírito Santo imediatamente agiu no entendimento daquele homem, ele entendeu que aquilo era poderoso, que ele, correndo, aceitou o batismo, recebeu a Jesus, creu no que Filipe estava pregando, porque se ele não houvesse crido jamais, ele ia querer se batizar.
Jamais ele ia querer aceitar Jesus como seu Salvador, mas o homem creu, por isso aceitou a Jesus e foi batizado imediatamente pelo Filipe. E já começou a ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Queridos, ele viu o Filipe sumir da sua presença e não achou estranho, ele já estava entendendo que aquilo era o sobrenatural de Deus. Olha que maravilha, olha que coisa poderosa, maravilhosa, isto é maravilhoso, meus amados. Agora este evangelho poderoso, o Senhor está trazendo para o meio de nós. Isto é o avivamento, queridos. É você se entregar para Deus de todo o seu coração no interesse de conhecer quem é Deus e obedecer os seus mandamentos. Para nós provarmos que nós amamos a Deus, nós temos que lhe obedecer. Porque sem obedecer a Deus, queridos, jamais nós vamos chegar nele. Jamais Deus vai tirar os embaraços que é o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós temos que nos entregar, obedecer aquilo que Ele manda nós fazermos para que o pecado seja tirado das nossas vidas e assim nós possamos chegar profundamente em Deus, profundamente em Jesus e receber profundamente do seu Espírito Santo. O Senhor nos convida nesta noite, a mim e a você. A sua proposta, a proposta que Deus tem para nós é esta: é nos levar ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade de Deus não está apenas no natural, ela desce para o sobrenatural. Ela sobe para o sobrenatural de Deus também. Glória a Deus e aleluia. Queridos, esta é a palavra. Que palavra maravilhosa. Você alcançando um destes vídeos, querido, que sempre fica dividido em duas partes. Procure se interessar, procure entender, procure saber e vá se entregando para Deus, para que Deus possa lhe tomar nas suas mãos e lhe preparar para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, armado das armaduras de Deus, para que você possa combater neste grande exército que Deus está chamando para fazer esta obra para Ele, nestes últimos dias, esta obra poderosa. Se nós não tivermos, queridos, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não vamos conseguir fazer isto, porque o nosso adversário é sobrenatural e poderoso. E se o Espírito Santo não estiver dentro de nós abundantemente, não vamos ter poder, não vamos ter armas contra o inimigo das nossas almas. Mas o Senhor está nos trazendo desta maravilhosa palavra. Que esta palavra fique nos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito. Faça todo o serviço de moldar completamente as nossas vidas. E assim nós estaremos aptos para ser usados por Deus e entrarmos para este grande exército e fazermos desta grande obra para Deus nos nossos dias, que nada mais é do que continuar, dar continuidade no evangelho do reino de Jesus, levando a todas as nações. O Senhor está nos chamando, nos convocando, vamos nos entregar para Ele, meus queridos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por este culto, por esta ocasião que nós estivemos na sua presença, e que o Senhor nos chame poderosamente para entrarmos no seu exército poderoso e espiritual e fazermos esta grande obra para Deus nestes últimos dias, levando do mesmo evangelho poderoso trazido por Jesus, passado pelos apóstolos e agora nas nossas mãos. Vamos levar este evangelho para Deus, queridos, sobre toda a face desta terra, por onde o Senhor nos mandar. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de maravilha, oh meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra, meu Pai, que esta palavra fique no nosso coração, na nossa mente, fique, meu Pai amado, impregnado em todo o nosso ser, que o Teu Espírito Santo desperte em nós o desejo de buscar por Ti profundamente, a ponto, meu Pai amado, de Tu nos puxar para dentro do Teu sobrenatural,
de nós nos abraçarmos contigo e vivermos grandemente o teu evangelho nas nossas vidas, o teu poder necessário para nós levarmos adiante a tua obra. Oh, meu Pai querido e santo, muito obrigada por tudo, muito obrigada. Vai despertando os corações, meu Pai, vai despertando as vidas, vai chamando, que todo aquele que tu queres alcançar, meu Pai, ouça esta palavra, meu Deus querido, ouça da tua palavra, meu Pai, que não é somente por aqui que tu estás anunciando. Oh, meu Deus santo, e corram para ti, oh Pai. Jesus querido, muito obrigada por esta ocasião, muito obrigada por esta palavra. Jesus, vem estar conosco, vem ficar conosco, meu Pai, nos guardando, Jesus, de todo o mal, nos guardando, Jesus querido, de toda a cilada do inimigo das nossas almas. Jesus querido, nos lava no teu sangue, nos purifica, nos santifica e nos prepara para a tua grande obra. Nos abençoa com toda sorte de bênçãos, supre todas as nossas necessidades, nos livre e nos guarda, abençoando e salvando a nós e toda a nossa família, os nossos amigos. Ó Jesus querido, que nós sejamos profundamente alcançados por ti. Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Espírito Santo, que tu continue fazendo esta obra poderosa nas nossas vidas e nos preparando, Espírito Santo, para morar contigo na glória. Mas antes disto, que nós sejamos aptos para ser usados por ti, pondo em prática o teu grande ministério, o teu grande processo de salvação na face desta terra, que começou com Jesus, passou nos apóstolos e agora vem vindo pelo nosso tempo. Jesus querido, obrigada. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia, muito obrigada, Jesus querido, nós pedimos e agradecemos no teu nome, amém. Glória a Deus, aleluia, queridos. Eu quero agradecer a qualquer um que venha ver e ouvir este vídeo. Que esta palavra fique no coração de cada um, fazendo morada e despertando e convocando para esta grande obra que o Senhor está fazendo nos nossos dias, porque, queridos, não é agora que vai começar, já vem de tempo. E o Senhor está nos convocando para correr para Ele, nos abraçar com Ele, no interesse, queridos, de despertarmos um relacionamento profundo com Deus, para Ele nos usar, não apenas nos salvar, mas nos usar na face desta terra para fazer esta grande obra para o seu reino. Muito obrigada, queridos, por cada um que vai ver este vídeo. Você achando a primeira parte, procure a outra. Vá assistindo, vá orando, vá nos ajudando com as suas orações. E assim nós seremos apenas em Cristo Jesus, nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada, queridos, em nome de Jesus. Amém.